Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, novidades para trazer aí para vocês. Me acompanhem até o final. Neste vídeo iremos falar sobre o patrimônio do Vasco da Gama, a reforma que está sendo feita lá na sede náutica da Lagoa. Vamos falar muito aqui sobre as nossas categorias de base, jogador aí à vista aí do Barcelona, o Vasco já renovando o contrato do Andrei. A gente vai falar bastante também sobre a situação do jogo de amanhã. Primeiro jogo em São Januário, Vasco da Gama e Boa Vista. E olha, o caldeirão vai ferver. É casa cheia amanhã para acompanhar o Vasco da Gama no primeiro jogo do ano em São Januário. A gente vai falar muito aqui sobre a situação de reforços e também sobre a AGE. Então me acompanhe até o final, porque a gente tem uma notícia para dar aí também, quando a gente falar de reforços, sobre o Luiz Amarília. Então vamos lá, rapaziada. Se inscreva no canal, dê aquela força. Você que já foi inscrito e que por algum motivo cancelou a sua inscrição, volte, nos dê um voto de confiança, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliação do nosso conteúdo e ativem o sininho. Bom, meus amigos, primeiramente falar aqui do patrimônio do Vasco da Gama, porque a gente deve parabenizar essa torcida do Vasco, que é fantástica. A torcida do Vasco, sem dúvida nenhuma, é a torcida mais enganjada do Brasil. O torcedor ajudou a construir o estádio, fez o CT, e agora o que o torcedor está fazendo? Tirando dinheiro do próprio bolso para poder fazer a reforma lá na sede náutica da Lagoa. É uma coisa fantástica. E parabenizar aqui o Zé Colmeia, a gente que de vez em quando tem aí diferenças, mas que é um cara aí que foi um dos mentores aí nessa situação. Então parabéns ao Zé, tá ficando muito, muito bonito a situação lá na Lagoa, e é isso aí que o Vasco da Gama merece. A diretoria aí deixa jogado e a torcida vai lá e recupera. Sobre as categorias de base do Machão da Gama, do Gigante da Colina, vocês sabem, né? O Andrei Santos foi especulado aí pelo Barcelona. O Andrei Santos, que é um jogador de seleção de base brasileira, um jogador que eu tenho dito aqui que já está pronto para poder jogar no profissional. E o Vasco, né, vai assinar um novo contrato com o Andrei Santos para jogar a multa rescisória desse atleta lá em cima, porque vai ser difícil de segurar esse rapaz aí. Esse aí não pode sair de graça igual alguns saíram aí ultimamente. Então o Andrei Santos, que foi especulado no Barcelona, a princípio fica no Vasco da Gama, e o Vasco da Gama terá aí a possibilidade de fazer um novo contrato para jogar rescisão de contrato, para jogar a multa rescisória dele lá para cima. Sorte aí a esse belíssimo jogador, o Andrei Santos, e fica a dica ao Zé Ricardo, né, para aproveitar o menino. Vasco da Gama e Boa Vista. O Pulaê deixa o caldeirão ferver. Vai ser um jogaço.
torcida do Vasco muito empolgada após o Vasco ter vencido lá no Raulino de Oliveira por 4-2 a equipe do Volta Redonda. A estimativa é que a gente tenha casa cheia, ingressos aí a partir de R$ 12. Então o torcedor tem que comparecer, lotar São Januário, empurrar o Gigante da Colina, porque pelo incrível que pareça, dos grandes daqui do Rio de Janeiro, quem teve a maior repercussão aí nesse começo com relação à estreia foi o Vasco da Gama. O Botafogo empatou, certo, com Boa Vista. A equipe aí do Fluminense ontem foi derrotado pelo Bangu, os Galácticos das Laranjeiras, e o Flamengo colocou uma equipe alternativa, venceu aí a Portuguesa da Ilha, num jogo aí que foi de igual para igual. Mas o Vasco surpreendeu sim. A gente deve ter mudanças aí no time vascaíno. O Luiz Cangá deve entrar na vaga aí do Ulisses, né? O Ulisses, que demonstrou estar muito nervoso. O Cangá, que vai ter aí 3 meses aí para poder mostrar o seu valor, para poder renovar o contrato com o Vasco da Gama. E melhor de tudo, o Zé Ricardo vai ter, pessoal, mais 4 jogadores para poder reforçar essa equipe do Vasco da Gama. Então o Vasco com um elenco mais enxuto, a situação aí é totalmente resolvida do Matheus Barbosa, do Getúlio, do Vanderlei e também do Galarza. Então Zé Ricardo terá mais opções. Bem, meus amigos, com relação à situação de desfalques aí, o Vitinho não terá condições de jogo, a gente sabe disso. E ontem, que mico que o Cano pagou, confundiu, ainda está com o Vasco no coração, o Cano, e o Cano simplesmente deu uma confundida lá com relação à situação da entrevista, né? Ao invés de falar Fluminense, ele falou Vasco. E os torcedores aí das Laranjeiras estão muito chateados já com o Cano. Bom, com relação à situação de reforços aí, vocês sabem que o Vasco estava negociando aí com o zagueiro Oliveira lá do Atlético lá do Atlético Goianiense. E é o seguinte, esse jogador foi para o Cruzeiro, certo? Aí a gente teve uma novidade com relação à situação aí do Luiz Amarília. O Luiz Amarília realmente não está satisfeito lá no Vélez. E o contrato dele termina agora no mês de junho. Junho ele está livre. E segundo a imprensa aí do Paraguai, esse atleta quer vir jogar ainda no Vasco da Gama. O grande empecilho foi que o Vélez simplesmente não quis liberá-lo porque não recebeu uma compensação financeira. Mas entre o Vasco e o jogador estaria acordado para ele jogar a partir do mês de junho com a camisa do Vasco da Gama. E seria um belíssimo reforço aí para essa Série B. E pessoal, com relação à situação envolvendo a AGE, certo? Amanhã é dia de coleta de assinaturas lá em São Januário. Há uma estimativa que a gente consiga chegar aí aos 80% rapidamente. Amanhã é público lá em São Januário. Os sócios vão poder assinar presencialmente. Algumas pessoas preferem assinar presencialmente. Importante, galera, é assinar. Você que ainda não assinou, o link ficará na descrição deste vídeo. A gente precisa aí de 2.500 assinaturas e a gente já tem aí cerca de 1.800 assinaturas. Então, pessoal, vamos ajudar aí. O objetivo é tirar esses golpistas, destituir seu Jorge Salgado, para que a gente tenha novas eleições no Vasco da Gama, para que a gente possa fazer a diferença.
colocar aí quem ama o Vasco da Gama e simplesmente colocar o Vasco no lugar devido. Eu agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!